1. Embriaguez. O álcool é um narcótico, não um alimento. Provérbios nos adverte sobre o abuso dessa substância. Devemos atentar para essa advertência. As consequências trágicas do uso de drogas e álcool custam 200 bilhões de dólares por ano para a economia norte-americana, ou seja, cerca de 800 dólares por pessoa por ano. Todo ano, cerca de 50 mil pessoas são mortas por motoristas embriagados e milhões de horas de trabalho são desperdiçados em função de ausências e de acidentes de trabalho relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas. Os Estados Unidos consomem 60% das drogas ilegais do mundo, e o álcool é uma delas, sendo que usuários norte-americanos gastam 150 bilhões de dólares por ano só com cocaína. O vinho e Israel. O vinho é mencionado cerca de 150 vezes no Antigo Testamento. O povo de Israel o considerava uma dádiva de Deus, juntamente com o azeite e o pão. Salmo 104, versículo 15. Quando Isaac abençoou Jacó, pediu que Deus lhe desse do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Gênesis 27, 28, Deuteronômio 7, versículo 13. Porém, as bebidas mais comuns no dia a dia eram leite e água, não vinho. Assim como a carne, o vinho era reservado para ocasiões especiais. Os israelitas também preparavam bebidas fortes, com frutas ou cereais fermentados. A embriaguez é condenada pela lei e pelos profetas, mas o uso do vinho não é proibido, exceto no caso de sacerdotes servindo no santuário, Levíticos 10, versículo 8 ao 10, e de pessoas que tivessem feito o voto de Nazireu, Números capítulo 6, versículo 1 ao 12. O vinho era usado como oferta ao Senhor, libação. Êxodo 29, do versículo 38 a 41, Números 15, do versículo 1 ao 15. E podia ser entregue como parte dos dízimos dos israelitas. Neemias capítulo 10, versículo 36 ao 39. De modo que o vinho em si não é considerado algo pecaminoso. O problema era aquilo que o vinho fazia com as pessoas. O Antigo Testamento não exige abstinência total, apesar de certamente recomendá-la. O vinho e a sabedoria. O vinho é escarnecedor. A bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 20, versículo 1. Essa é a primeira de várias passagens em Provérbios que adverte sobre aquilo que chamamos hoje de alcoolismo. O álcool escarnece das pessoas ao criar nelas uma sede cada vez maior, sem nunca saciá-la. Quanto mais as pessoas bebem, menos desfrutam a bebida. Aquele que está bêbado transforma-se num bêbado. Aquele que está bebendo transforma-se num bêbado e depois num briguento. Apesar do que os anúncios sofisticados dizem sobre o charme das bebidas, beber simplesmente não é a coisa mais sensata a fazer. Como diz o provérbio japonês, primeiro o homem toma um trago, depois o trago toma outro trago, por fim o trago toma o homem. O álcool também escarnece das pessoas, dando-lhes uma falsa sensação de felicidade e de força, o que, com frequência, as torna violentas. O fracote pensa que é um super-homem e desafia qualquer um que cruze seu caminho. Um sujeito que nem sequer completou a escola primária pensa que é a pessoa mais sábia da cidade e discute com qualquer um que discorde dele. Enquanto escrevia este capítulo, li um artigo no jornal que ilustra o que estou dizendo. De acordo com a Society Press, um avião fretado inglês teve de fazer um pouso de emergência em Munique por causa de um passageiro embriagado que bateu em sua namorada e começou uma briga com outros passageiros durante o voo. A polícia alemã teve de
algemá-lo e tirá-lo à força do avião. Quando recobrou a sobriedade numa cela do serviço de segurança do aeroporto, o homem descobriu que o aeroporto havia lhe cobrado $3.000 pelo pouso de emergência e pelo combustível adicional para o avião. Os drinks lhe custaram caro. O alcoolismo pode levar à pobreza. Provérbios 21:17. De modo que é sábio mantermos-nos afastados de pessoas que nos incentivam a beber. Provérbios 23, versículo 20, versículo 21. Provérbios 23, versículo 29, versículo 35. É a descrição mais vívida das Escrituras, que as Escrituras apresentam das consequências trágicas da embriaguez. E fala de delírios, tristezas, discórdia, ferimentos e olhos vermelhos. Ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Provérbios 23, versículo 32. É de se pensar que, depois dessa experiência assustadora, tal pessoa se tornasse abstêmia pelo resto da vida, mas infelizmente é escrava da bebida. Quando desperdiçarei, então tornarei a beber. Versículo 35. De acordo com Provérbios 31, versículo 1 ao 9, o álcool e as responsabilidades cívicas não se misturam. No entanto, as bebidas alcoólicas correm solta no Congresso e nas embaixadas. Uma pessoa que mora em Washington, D.C., me disse que há 3 partidos na cidade: o Partido Republicano, o Partido Democrático e o Partido dos Coquetéis. N nota jogo de palavras com o nome da peça de teatro The Cocktail Party, escrita por T.S. Eliot, dramaturgo inglês de origem norte-americana. A mãe do rei Lemuel avisou para manter-se afastado do vinho, a fim de que pudesse servir outros. Ai de ti, ó terra cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Eclesiastes 10:16, versículo 17, Oséias 7:5. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Isaías 5:22, versículo 23. Era isso que a rainha mãe estava dizendo que seu filho devia evitar. Provérbios 31, versículo 6, versículo 7. Parece sugerir que, em certas ocasiões, o filho deve ser usado para ajudar as pessoas, animando os moribundos e confortando os sofredores, a fim de que esqueçam de seus problemas. Creio que esses 2 versículos são afirmações sarcásticas, não uma prescrição, pois ninguém resolve os problemas esquecendo deles. E quem deseja passar os últimos momentos aqui na terra embriagado? Quando Jesus enfrentou a morte na cruz, recusou vinho sedativo que lhe ofereceram. Mateus 27, versículo 33 e versículo 34. É errado o rei tomar vinho, pois a bebida o impede de ajudar outros. Então também é errado pessoas aflitas tomarem vinho, pois a bebida as impede de ajudar a si mesmas. Quem está à beira da morte precisa de ajuda para se preparar para seu encontro com Deus. E quem está sofrendo precisa de ajuda para resolver seus problemas. Beber não vai cooperar para prepará-las para a morte, nem resolver questão alguma. Não ajudamos as pessoas entorpecendo-as para que não sintam as dores e dificuldades, mas sim as encorajando a crer no Senhor e a se apoiar em sua palavra. Sem dúvida, devemos defender os oprimidos, Provérbios 31, 8, versículo 9. Mas eles também precisam de forças para se defender, algo que as bebidas alcoólicas não podem lhes oferecer. Vinho e o cristão.
O Novo Testamento adverte os cristãos de maneira bastante clara sobre o pecado da embriaguez. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13:13, 1 Tessalonicenses 5:7, Lucas 21:34, Gálatas 5:21, cita a embriaguez como uma das obras da carne. 1 Pedro 2:11, admoesta a que nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Passagens como Romanos 14:1 até Romanos 15:13 e 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 10 nos instruem a, primeiro, receber outros cristãos e não fazer das diferenças na alimentação e dos dias especiais uma prova de comunhão e espiritualidade. 2. Evitar ser pedra de tropeço a outros. 3. Procurar edificar uns aos outros na maturidade cristã. E 4. Evitar ser obstinados e defensivos quanto às convicções pessoais a ponto de causar desunião dentro da igreja. Os cristãos de consciência fraca tropeçam com facilidade e precisam ser edificados, mas, por vezes, cristãos mais fortes criticam e desprezam outros com grande rapidez. Os dois grupos necessitam de amor, de paciência e de ajuda do Espírito. Minha esposa e eu viajamos o suficiente para saber que existe algo no meio do povo de Deus que podemos chamar de cristianismo cultural. Práticas aceitáveis em um lugar podem ser consideradas pecado em outro. E isso inclui as bebidas alcoólicas. Os cristãos de toda parte devem considerar o alcoolismo um problema sério e triste. Mas isso não significa que exista um consenso sobre a abstinência total ou mesmo sobre a moderação. Nossa convicção é a de que se deve observar a abstinência total, mas não fazemos disso uma prova de comunhão ou de espiritualidade. Tanto quanto sei, nunca criamos problemas ao ministrar em culturas diferentes, nem mesmo na casa de pessoas que discordam do nosso ponto de vista. Outros cristãos nos respeitam, pois nós os respeitamos e tentamos manifestar o amor cristão. Porém, ao nos abstermos das bebidas alcoólicas, minha esposa e eu somos tentados a beber em excesso. Também servimos de exemplo para cristãos que poderiam tropeçar se tivéssemos o costume de beber. Essas duas bênçãos são muito mais valiosas para nós do que qualquer prazer que possa haver na ingestão de bebidas alcoólicas.